Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um tema bem difícil de comentar, de conversar, um tema delicado. É algo que eu vejo muito pouco ser falado. Eu lembro que quando eu passei por isso, eu buscava muito vídeos relacionados a esse tema aqui no YouTube e eram pouquíssimas as informações, até hoje continua sendo pouquíssimas. Nenhuma delas, ou praticamente zero, eu acredito que eu encontrei uns 2 vídeos só que eram um pouco mais específicos sobre o que eu tava passando, mas a maior parte não era assim bem direto ao que de fato estava acontecendo comigo. O título do vídeo já sugere mais ou menos do que se trata, mas eu quero contar a minha experiência e vai ser o contar a experiência barra o testemunho do que eu vivi com relação às coisas que Deus fez na minha vida durante esse processo e tudo que eu aprendi quando eu passei por isso, que é o quadro depressivo que eu tive depois que eu casei. Isso aconteceu em 2021, eu casei em 2 de dezembro de 2021, para trazer para vocês se situarem qual era a situação no momento. Eu morava em uma cidade chamada Balneário Rincão, e aí eu me casei e fui morar na cidade que eu moro hoje, que se chama Criciúma. Não são 2 cidades muito longe uma da outra, porém tem ali não é uma coisa que tu vai em 5 minutinhos, então leva um tempinho ali pra chegar, não é como se fosse um bairro do lado do outro, sabe? A gente precisa andar um pouquinho pra chegar de uma cidade a outra, mas leva em torno de uns 25 minutos de carro, dá pra chegar tranquilamente. Mas, enfim, o meu ambiente mudou completamente quando eu casei. Então eu morava em Balneário Rincão, vim morar em Criciúma e junto com isso teve muitas mudanças. Eu sempre morei com os meus pais. No ano que eu casei, eu morava com a minha mãe e meu irmão, porque os meus pais já tinham se divorciado. Mas eu morava com a minha mãe e meu irmão. E eu era solteira, tinha uma vida solteira, no caso não era casada, né, mas estava noiva. Só que eu era muito acostumada e apegada à vida que eu tinha morando com a minha mãe e com o meu irmão. E toda a rotina que eu já tinha estabelecido. E eu sou uma pessoa muito de rotina, então eu gosto muito de ter uma rotina pra seguir. E quando houve essa mudança, eu entrei em parafuso. Eu comecei a organizar ali as coisas pra casar e tudo mais, e nisso tudo eu tava muito empolgada e nem passou pela minha cabeça que eu fosse passar por um período de tristeza, de um período difícil depois que eu casasse. Eu achei que tudo ia ser mil maravilhas e vai dar tudo certo. O meu medo, na verdade, era que a minha mãe sentisse muito essa mudança e ela ficasse muito triste, alguma coisa nesse sentido. Na verdade, foi o contrário que aconteceu, né? Poxa vida, né, mãe? Nem sofreu com a minha partida. Mas assim, eu achei que eu que fosse passar por isso. Que não fosse eu que fosse passar por isso. Eu não achei que isso fosse acontecer. Mas aconteceu. E aí, beleza, comecei ali a arrumar as coisas pra minha mudança e tudo mais, super empolgada. E aí nós compramos um apartamento e esse é um outro vídeo que eu quero gravar sobre a compra do nosso apartamento, porque Deus fez coisas extraordinárias durante esse período também, mas vai ficar para um próximo momento. E aí nós compramos um apartamento, começamos a levar as coisas e pintando o apartamento, tudo aquilo, aquela coisa maravilhosa. E aí chegou o dia do casamento, casamos, na época eu trabalhava de CLT, o meu marido também. Aí nós pegamos aquelas folgas ali que a gente ganha, né, depois que casa. E eu lembro que no segundo dia eu fui guardar umas roupas, organizar o guarda-roupa, e me veio uma sensação de tristeza. Vendo as minhas roupas, guardando num lugar diferente, que não era o meu quarto, quer dizer, era o meu quarto, mas não o quarto que eu tinha na casa da minha mãe. Então veio vindo assim uma mistura de sentimentos, um misto de sensações, e eu chorei. Daí o Léo, meu marido, foi lá, me abraçou e tal, e a gente até brincou, riu, né, sobre a situação, e eu achei que fosse uma coisa momentânea, que normal acontecer, né, senti aquele momento, mas vai passar. Só que não passou, e o que aconteceu foi que foi piorando aquilo ali. Começou a vir uma tristeza profunda e, resumo da ópera, eu entrei num quadro depressivo. Então, ao contrário do que acontece com muita gente, né, que casa e a maioria das pessoas, e nossa, que alegria, que felicidade, os primeiros meses são ótimos, maravilhosos, com a gente foi diferente. Os nossos primeiros meses de casado foram os mais desafiadores até hoje, porque eu tava depressiva, eu tava num quadro de depressão. E o meu diagnóstico, eu já vou contar sobre essa parte de eu ir no médico e tudo mais, mas o meu diagnóstico não era depressão, de fato, mas era um quadro depressivo. Então,
Eu procurei um psiquiatra, o que ele me falou foi que eu tava vivendo um luto. É como se eu realmente tivesse perdido alguém que eu amava muito e eu tava sofrendo por aquele luto. E o que eu tinha perdido é a vida que eu tinha antes. Então a minha vida com a minha mãe, com meu irmão, aquela vida de solteira que se quebrou e agora eu sou uma pessoa casada. Que tenho responsabilidades de uma mulher casada. Então esse peso, vamos colocar assim, essa responsabilidade fez com que eu me levasse um choque, sabe? Um choque de realidade. E aí o meu psiquiatra, ele classificou isso como se fosse um luto. Entrando nessa questão, quando eu comecei a dar esses sinais, foi tudo aos poucos, mas de uma forma muito rápida. Então eu tinha poucos sintomas crescendo, mas num período curto de tempo eu já estava no fundo do poço. Então eu emagreci muito, porque eu não tinha vontade de comer. Eu vou deixar algumas fotos aqui, passando mostrando o meu semblante, né, nessa época. Então eu chorava dia e noite, eu acordava chorando, eu ia dormir chorando, eu dava crises de choro, tanto que me liberaram do meu trabalho na época para trabalhar em casa, porque eu tava sem condições de trabalhar na empresa. Então, eu não tinha vontade de fazer nada, gente. Nada. Eu já era uma pessoa super ativa na época, corria, ia pra academia, fazia 1000 coisas. E eu simplesmente larguei tudo. Eu parei de correr, eu parei de ir pra academia, eu parei de comer certinho, né? Fazer a minha dieta certinho do jeito que eu fazia, porque eu não tinha força pra fazer nada. Eu não tinha nem forças e nem vontade. Então, eu sempre digo que assim, ó, em nenhum momento eu pensei em tirar a minha vida, mas eu não queria acordar. Então, se Deus me levasse, se eu morresse, pra mim seria um alívio. Nossa, é muito louco, sabe? Lembrar disso, assim. E lembrar das sensações que eu tinha, porque eu não tinha vontade de nada, gente. Não tinha vontade de tomar banho, não tinha vontade de escovar os dentes, de limpar a casa, eu fazia tudo de arrasto, sabe? Eu lembro que o Natal de 2021 foi muito pesado. Foi muito pesado. Eu comecei a tomar remédios, então eu tava dopada, assim, à noite. E eu tava bem ali nos primeiros dias se acostumando com o remédio, me acostumando com o remédio. Eram 4 remédios que eu tomava por dia. Então eu tava bem ali naquela adaptação e tava muito mal nesse Natal de 2021. Então, assim, foi muito difícil. Eu procurei ajuda quando esses sintomas cresceram a ponto de eu não aguento mais. Então, o meu marido, a minha mãe, o meu pai, todo mundo muito preocupado comigo. E a minha mãe que marcou o médico. Ela disse, não, a gente vai marcar. Ela conversou com o Léo. Marcaram o médico pra mim, minha mãe, né, marcou. E era um médico conhecido dela, então ele já me atendeu no dia seguinte. Um médico psiquiatra. E aí eu fui na primeira consulta. Gente, assim, ó, eu tava o bagaço. Eu lembro que eu tava o pó, assim, ó. E é muito louco porque eu sempre tive nessa época, até essa época, na verdade, eu sempre tive um pé atrás com a questão da depressão. Eu sempre pensava, porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito pra cima, então eu não conseguia entender como que uma pessoa pode ficar depressiva. Eu sabia que isso acontecia, mas eu não conseguia entender, sabe, na perspectiva de uma pessoa depressiva. Hoje eu digo que só quem passa pela depressão sabe o que é a depressão. Por mais que tu conviva com a pessoa, tu enxergue de perto, tu vê que aquela pessoa tá acabando, tá definhando, não é a mesma coisa de estar na pele dessa pessoa. Então, eu não entendia isso nessa época. E estar lá no psiquiatra pra mim, porque eu tava depressiva, era o fim da picada pra mim. Eu não tava acreditando que eu tava ali. E daí, enfim, eu contei pra ele tudo que aconteceu, daí ele me deu esse diagnóstico. E de primeira ele já quis me receitar o remédio. Só que um detalhe, eu tava no psiquiatra, mas eu já estava fazendo terapia. Até então eu nunca tinha feito porque achava que era bobice. Ó, Senhor, né? Hoje eu não acho mais nada disso. Eu vou falar disso no final. Eu comecei a fazer terapia também, então quando eu fui no psiquiatra eu já tinha ido na psicóloga e comecei a fazer os dois juntos. E aí ele me receitou o sertralina. E aí, eu vou falar dos remédios agora, porque aqui tá o saco de remédio que eu tomei nesse período, gente. Tudo isso aqui. Tem algumas caixinhas aqui, 2 ou 3 que ainda tem remédio, porque acabou que depois eu fui parando e sobrou remédio, mas tá aqui. Por que eu guardo isso? Porque isso aqui é a prova física de onde Deus me tirou. E eu gosto de guardar. E vez ou outra eu vou lá, abro a gaveta, pego de volta, dou mais uma olhada e agradeço a Deus por não estar mais nesse lugar, nessa situação. E aí ele me receitou a sertralina, que é bem famoso. Eu sei que uma galera aí toma.
E esse aqui é pra ansiedade. Então, aqui tem 50 miligramas e eu acho que eu tomei de 25 também, mais na finaleira, assim. E aí tinha esse, que é faixa preta, que é o alprazolam. Eu tomava, esse aqui ainda tinha sido tomado um. Eu tomava 4 comprimidos desses aqui por dia. Se eu não me engano, eram 3 sertralina e 1 alpraz. E aí, esses remédios, no começo, me deixaram muito mal. Nos primeiros dias foi terrível. Parece que eu piorei muito, mas depois eu comecei a melhorar. Alguns sintomas que os remédios me deram. Eu sentia muita dor de barriga, só que isso já antes dos remédios, mas parece que eles intensificaram isso nos primeiros dias. Então eu sentia muita dor de barriga, eu acordava com uma reviravolta no estômago todos os dias. Era todo dia, assim, batia cartão a dor de barriga de manhã. Eu fiquei um pouco esquecida também das coisas, mas de resto foi tudo... e um pouco lesada, sabe? Um pouco good vibes no começo. Meio, falava alguma coisa, sabe? Tipo, marcha lenta. Eu fiquei um pouco assim, mas depois foi melhorando e aí lentamente eu fui recuperando o fôlego, né? Então, hoje eu sou totalmente a favor dos remédios para tratamento da depressão. Eles me ajudaram muito e olha que a minha depressão não foi o pior grau que tem. Eu fiquei poucos dias assim, muito ruim, né? Tanto que eu comecei ali o meu tratamento em dezembro e final de março eu já não tava mais tomando nada. Pelo que eu me lembro aqui, foi mais ou menos ali uns 90 dias que eu fiquei fazendo tratamento e bem mal, de fato. E aí eu fui melhorando aos poucos e fui voltando a fazer as minhas coisas, né? Voltando a caminhar aos poucos, eu não fui direto pra academia, eu comecei a caminhar na rua. Meu marido era super meu parceiro. Eu comecei a tomar os remédios, tarará, e daí eu fazia também a terapia junto. Então, comecei com uma terapeuta, depois troquei e fui pra outra, mas deu certo. Eu não fiz muitas sessões de terapia, eu acho que nem 10 eu cheguei a fazer. E fui numas 3 consultas com o psiquiatra. Na última consulta, que era pra ser a última, eu já não tava mais tomando remédio. Então eu não voltei na consulta e eu vi que eu tava bem, eu tinha certeza que o Senhor tinha me curado e que aquilo tinha passado. E aí eu parei com o remédio, só que um detalhe muito importante, gente, eu não parei com o remédio do nada, né, do absoluto nada. Eu fui aos poucos, então eu já tinha conversado sobre isso com o meu médico, ele até, eu não tenho certeza, mas eu acho que a gente teve essa conversa sobre quando eu sentisse eu ir parando aos poucos, sabe? Então, se eu tomava 4 comprimidos, eu passei a tomar 3, depois 2, depois 1, depois meio, e aí eu parei de fato. Então foi uma coisa progressiva, porque uma das piores coisas que tu pode fazer é cortar a medicação do nada, principalmente sem o aval do teu médico. Então não façam isso jamais. Sempre façam o desmame, que é como a gente chama, né? O desmame de forma correta para não dar nenhum problema e não acabar voltando todos os sintomas de forma pior ainda. Então tem que ter muito cuidado com isso. E aí eu fui melhorando, né, durante esse período e fui começando a criar ânimo de fazer as coisas e tudo mais. Uma coisa importante também de falar, que eu quero muito deixar registrado, é a forma como meu marido lidou com isso. Porque lembrem-se, eu era recém-casada. Uma recém-casada que estava em um quadro depressivo e ainda, além disso, eu tinha problemas pélvicos que me impossibilitavam de ter relações sexuais. Então isso é um outro vídeo que eu vou gravar, mas eu tinha esse problema também, minha gente. E fora isso, olha o combo da desgraça, tá? Eu estava num quadro depressivo, tinha o problema das relações sexuais, eu peguei pneumonia, tudo nesses 90 dias, tá? Pneumonia, eu peguei Covid, anota aí, Covid, e eu tive uma infecção na gengiva. Então assim, meu Deus do céu, olha, aquele ano foi Deus me provando, porque, Senhor, tem misericórdia, Deus, foi assim, terrível. Então, várias coisas uma atrás da outra, e pensa a cabeça do meu marido, né? Então, assim, ele foi um marido, meu Deus, exemplar, fenomenal, me ajudou em todos os momentos, literalmente sentou no chão comigo, enquanto eu chorava, rios e me consolando todos os dias. Trabalhava um monte, chegava em casa, me via chorando. O que era pra ser a lua de mel acabou não sendo. Então a gente não teve esse período assim feliz de lua de mel, né? Isso veio depois, mas no começo foi bem desafiador. Mas meu marido tirou de letra, eu sou uma mulher muito abençoada e sou muito grata a Deus por isso, por ter tido esse apoio dele, né? Da minha família toda. Todos os meus familiares que sabiam disso me apoiaram,
Mas meu marido foi o principal, é a pessoa que mais me apoiou, que mora comigo, né? Foi fundamental. É muito importante a gente ter essas pessoas que nos apoiam nesse momento, né? E aí, agora sim, eu comecei a melhorar. E isso era lá por final de fevereiro de 2021, começo de março. Comecei a melhorar e fui fazendo as coisas aos poucos. Voltei a trabalhar na empresa, já conseguia treinar um pouquinho. Já tinha ânimo de limpar a casa, fazer comida, coisas do tipo. E quando eu vi, eu voltei a ser eu, né? Porque eu sempre falo que a sensação que eu tenho é que não era eu, era uma outra pessoa. Eu não era a pessoa que eu conheço, sabe? Que eu sempre conheci. Então eu não me reconhecia. Quando eu me olhava naquela situação, a verdade é que eu não me reconhecia. E aconteceu essas coisas e vem os ensinamentos do porquê que eu passei por isso. Eu refleti muito sobre isso e eu tenho um caderninho onde eu anoto algumas orações, algumas reflexões que eu tenho, conversas com Deus, e eu escrevi muito daquilo. E lá, nessa época, eu comecei com o hábito de escrever as orações. Então, tem páginas e mais páginas lá, de eu clamando e me esgoelando, pedindo pra Deus me ajudar. Só um detalhe que eu acabei de lembrar, e inclusive antes de eu gravar esse vídeo eu pedi pro Espírito Santo trazer à minha memória as coisas pra eu contar pra vocês, porque vai fazer 4 anos, deixa eu ver, 22, 23, 21, vai fazer 3 anos. E vai fazer 3 anos e muita coisa eu esqueci. Então, um dos motivos de eu estar gravando esse vídeo é porque eu quero deixar registrado pra que eu nunca mais esqueça de tudo, sabe? Muita coisa eu já esqueci, infelizmente, e eu não quero esquecer os detalhes que eu ainda lembro. Mas uma das coisas que aconteceu é que eu fui pra casa da minha mãe e da minha sogra. Então eu fiquei uns dias, depois que eu casei, na casa da minha mãe, e uns dias na casa da minha sogra, e comecei a vir aqui pra minha casa aos poucos pra ir me adaptando. Então teve tudo um processo, sabe? Isso foi minha psicóloga e meu psiquiatra que me aconselharam a fazer dessa forma, e a gente foi fazendo e aí foi dando certo. E eu tive uma oração lá na casa da minha sogra que eu nunca vou esquecer, que foi quando Deus me mandou voltar. Assim, gente, eu tenho muito cuidado em falar essas coisas, sabe? Deus mandou, Deus disse, Deus... Porque muita gente fala de boca cheia que Deus mandou fazer alguma coisa, que Deus falou, e na verdade Deus não falou foi nada, né? Então eu tenho muito cuidado com isso, mas aquele dia eu senti que era isso. E Deus mandou eu voltar pra minha casa, que lá não era minha casa, não era meu lugar, e tava na hora de eu assumir o meu papel, de eu me colocar na posição que eu deveria estar, no meu lar, cuidando da minha família, do meu casamento, do meu marido, e era pra eu voltar. E naquele dia, gente, parece que virou uma coisa, assim, ó, porque a partir daquele dia, no outro dia, eu parei o remédio, eu já tava diminuindo, né, mas eu parei 100%, e eu falei pro Léo, amor, eu não vou mais tomar porque eu não preciso mais disso, eu tô curada. Eu tinha certeza. E a partir daquele dia, tudo mudou, a gente voltou pra cá. Voltei com receio, não vou dizer que eu vim assim, nossa, super firme, não. A gente voltou, eu tava receosa, mas, gente, eu mudei, eu me transformei a partir daquele dia, quando eu assumi a posição que eu deveria estar. Então, eu acredito que eu precisei mesmo passar por esse processo pra entender muita coisa, porque como eu falei pra vocês, eu tinha um certo preconceito, eu não entendia, eu achava muitas vezes que era besteira, depressão e ansiedade. O que é isso? Não tem necessidade disso, até o momento que eu passei. Então hoje eu olho com muita misericórdia para as pessoas que passam por isso. E já ajudei pessoas, inclusive, que passaram por coisa semelhante. Então hoje eu tenho esse olhar de misericórdia porque eu vivi aquilo ali. E não só com relação à depressão, mas com várias outras coisas que antes eu olhava e pensava que era besteira. Hoje não. Hoje eu já olho e penso, cara, às vezes realmente essa pessoa tá vivendo esse momento, tá passando por isso e é genuíno. Coisa que muitas vezes antes eu não conseguia enxergar. A minha relação com Deus mudou, porque eu fui no fundo do poço e vi Deus me tirando do fundo do poço. E passar por esses altos e baixos me fez amadurecer muito espiritualmente, não só como pessoa, mas principalmente espiritualmente. E eu vi Deus cuidando de mim, eu vi Deus em cada detalhe, Deus passou comigo. Eu vou chorar. Droga, eu não queria chorar. Vai fazer 3 anos e isso ainda mexe comigo. Mas eu vi Deus passando no vale comigo, de mãos dadas, e eu sabia, sabe? Eu tinha certeza que Deus estava comigo, em todo momento, gente. É muito louco, sabe? Às vezes eu não consigo nem explicar isso, mas eu tava no fundo do poço, numa ruim,
mas eu sabia que Deus estava ali comigo. E em todo o tempo eu tinha certeza que vai passar. O meu psiquiatra falava muito isso pra mim. Eu fiz uma pergunta pra ele e disse assim: e se isso nunca passar? E se não passar mais? E se eu começar? E se eu desencadear uma depressão? E se agora eu vou ser assim? E aí ele parou um minuto assim. Ele é bem calmo, né? Ele parou um minuto, olhou pra mim e disse assim: vai passar. Vai passar. Ele só falou isso. E eu me apeguei naquilo, levei isso pra Deus e eu começava a repetir isso pra mim sempre. Vai passar, vai passar, vai passar. Até o dia que passou. Ah, outra coisa. Quando eu tava passando por aquilo, eu falava pra Deus que quando Deus me tirasse daquele lugar, eu ia gravar esse vídeo, eu ia falar pras pessoas o que Deus fez na minha vida. E muita gente sabe que eu falo pessoalmente, mas até hoje eu ainda não tinha gravado esse vídeo. Então tá aqui, faço questão de ser um dos primeiros vídeos desse canal, porque eu preciso que vocês saibam que Deus muda a nossa situação. Deus cura, Deus tira a gente do fundo do poço, Deus fez na minha vida e eu tenho certeza que Ele pode fazer na tua vida também. Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa que crê, que confia nele, que acredita que Ele é capaz de fazer, porque Ele é Deus. Precisa falar mais alguma coisa? Ele é Deus. Não existe nada que Ele não consiga fazer. E ainda mais por nós que somos seus filhos. Se Ele entregou Jesus para morrer por nós, imagina o tamanho do amor dele por nós. Talvez tu esteja vendo esse vídeo passando por um momento semelhante a esse. Às vezes não é por causa de um pós-casamento, mas pode ser por qualquer outro motivo. E tu não entende por que isso está acontecendo. Eu quero te dizer que vai passar. E ainda que não passe, enquanto tu estiver no fundo do poço, tu não tá sozinho. Porque Deus tá ali contigo, Jesus tá ali contigo. Então, respira, tenta enxergar uma luz no fim do túnel, porque existe essa luz, é Jesus. Então, eu realmente acredito que quando uma pessoa tem depressão e ela não tem Jesus na vida dela, fica muito mais difícil de conseguir sair de lá. Porque se eu não tivesse Jesus, talvez as coisas teriam sido bem diferentes. Talvez eu teria separado, pensado que o problema é o meu casamento, então eu vou separar. Quando na verdade não. Fora que eu creio que esse período que eu passei não foi só por causa do pós-casamento. Foi uma série de coisas acumuladas que eu ia tapando, sabe? Tapando só com a peneira e uma hora explodiu. Leva esses teus sentimentos para Jesus. A Bíblia fala que a gente não tem que andar ansioso por coisa alguma, porque o Senhor cuida de nós. Se o Senhor cuida das plantas, dos passarinhos, de tudo, dos animais, tu acha que Ele não vai cuidar de nós, que somos seus filhos? Então, eu sei que quando a gente tá passando por esse momento difícil, muitas vezes a gente não enxerga isso, a gente não consegue ver, fica tudo embaçado, eu sei porque eu falo com propriedade, mas a verdade é que Deus cuida de nós e no final vai ficar tudo bem. Ele levou sobre Ele todas as nossas transgressões, todas as nossas dores, Ele levou sobre Ele câncer, Ele levou sobre Ele Covid, Ele levou sobre Ele meningite, pneumonia, Ele levou sobre Ele a depressão. A gente não precisa ter medo dessas coisas e a gente precisa entender também que somos seres humanos e como seres humanos a gente padece por essas coisas. Da mesma forma que a gente pode ter uma doença física, uma gripe, por exemplo, e a gente precisa tomar um remédio para aquela gripe, a gente pode padecer de doenças da alma, porque a depressão nada mais é que isso, né? Uma doença invisível. A gente não consegue ver, mas não é porque a gente não consegue ver que ela não esteja ali. E a gente precisa também tratar dessa doença, da mesma forma que a gente trataria uma gripe. Se uma pessoa tá com câncer, ela não vai deixar de fazer quimioterapia, não deveria pelo menos. E a gente também deve usar dos meios que a gente tem disponível para tratar a depressão, tomando remédio, fazendo terapia. E se tu não tem condições financeiras para isso, o SUS disponibiliza essas coisas. Procura aí no postinho da tua cidade que eu tenho certeza que tu vai conseguir achar. Busca tratamento, ora, entrega para Deus, com certeza, pede para Ele, mas não negligencia a parte que cabe a ti fazer, porque a gente precisa fazer a nossa parte, que é buscar ajuda profissional. Deus capacitou, Deus deu inteligência para essas pessoas, médicos, psicólogos, etc., tratarem essas doenças. Então, a gente precisa usar desses meios também. Hoje eu tô muito melhor, meu Deus, não tem comparação. Hoje eu voltei a ser quem eu era, né? E tô muito feliz, tô vivendo a minha vida
da melhor forma possível e muito grata ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Eu espero que isso ajude vocês de alguma forma, de alguma maneira. E é isso, gente. Um beijão. Deus abençoe vocês.